Então, vamos falar na aula de hoje o que é o Estado, um conceito dogmático tradicional. Vamos falar também do que é o governo, autoridade, legitimidade e vamos falar de soberania, cidadania e nacionalismo. Pessoal, esse conceito de nacionalismo é super, hiper, muito importante, tá? Nacionalismo é o último, tá? Tudo isso nós vamos tratar na aula de hoje, né? Nessa primeira parte da aula, pelo menos, tá? Aí a gente leva aí até umas 9 horas, faz um intervalinho aí de 15 minutos, né? A gente volta e finaliza a matéria aí com perguntas, com tira dúvidas, etc e tal, né? Quem não me conhece aí, que tá chegando agora, né? É assim, é sem massagem, né? É direto e reto, né? Tá com... Quem quer moleza, toma sopa de minhoca, senta no pudim. Hoje é 24, né? 23 de fevereiro de 2023. Então vamos lá, né? Então, pessoal, olha só. O que é o Estado? Vamos conceituar o Estado, tá? Não do jeito lúdico como eu falei hoje, mas um conceito clássico, né? Segundo Antônio Carlos Volckmer é um sociólogo, um doutrinador, né? Que tem livros que falam sobre o Estado. Ele diz o seguinte, que a categoria teórica Estado deve ser entendida no presente, né? Como, vamos lá, olha o que ele diz, é uma instância politicamente organizada. O que é uma instância politicamente organizada? Um local organizado. Lembra do condomínio que nós falamos na aula de ontem? Lembra da assembleia, da reunião? Olha o que ele fala. É uma instância politicamente organizada. Ele fala também que é munida de coerção e de poder. Falamos disso ontem também, né? Falamos de Sansão, personagem bíblico que era forte, né? Na confecção da assembleia, do estatuto do condomínio, o não cumprimento de algum item do estatuto, né? O que gera? Sim, não, gera alguma coisa, não gera nada, mas aí eu falei de Sansão, né? Sansão é o forte, não é isso? Então eu falo agora de coerção e poder. Então, se tem o uso da força, se tem a coerção e poder, não é? Que pela legitimidade da maioria administra os múltiplos interesses antagônicos e os objetivos do todo social, sendo sua área de atuação delimitada a um determinado espaço físico. Eu vou repetir, tá? Porque eu falei, comentei, parei, falei, comentei, vou repetir. Então, segundo Antônio Carlos Volckmer, o Estado é uma instância politicamente organizada, munida de coerção e de poder. Instância politicamente organizada, munida de coerção e poder. Que, pela legitimidade da maioria, administra os múltiplos interesses antagônicos e os objetivos do todo social. Administra os múltiplos interesses antagônicos e os objetivos do todo social. Volta. Vou voltar todo, né? Então vamos lá. Então o Estado, segundo Antônio Carlos Volckmer, W-O-K-M-E-R, Volckmer, né? Diz que o Estado é uma instância politicamente organizada, vírgula, munida de coerção e de poder, vírgula, que, vírgula, pela legitimidade da maioria, vírgula, administra os múltiplos interesses antagônicos
administra os múltiplos interesses antagônicos e os objetivos do todo social. Depois a gente vai comentar isso aí. Vou repetir: administra os múltiplos interesses antagônicos e os objetivos do todo social, vírgula, sendo sua área de atuação delimitada, interesses antagônicos e os objetivos do todo social. Sendo sua área de atuação delimitada a um determinado espaço físico. Pessoal, tranquilo? Eu posso repetir se precisar. O autor é Antônio Carlos Volckmann. Por que é importante essa definição de Volckmann? Porque nós vamos trabalhar dentro da definição de Volckmann alguns elementos que ele fala na conceituação do Estado. Olha só, ele fala que o Estado, né, é uma instância politicamente organizada. Instância é local, um local politicamente organizado. Quando eu falo de politicamente, eu lembro da polis grega, que eu lembro que era uma cidade organizada e que havia um discurso de gregos, né, ali na cidade organizada, e evoluída por conta desse discurso. Como assim, professor, evoluída por conta desse discurso? Bom, outras cidades da região não tinha esse discurso, não tinha essa evolução, mas lá na Grécia havia esse discurso, havia essa evolução, havia o discurso. Qual é o discurso? Nós já falamos desse discurso, vamos repetir, vamos relembrar. O discurso sabe o postinho de saúde aqui da região? Pô, tem um problema lá, parece que o atendimento não é bom, tá faltando enfermeiros, tá faltando médico. Aí eu venho com este discurso, trago esse discurso, né? Aí o que acontece? Aí o Simon chega para mim e fala assim: realmente eu fui lá, não estava 100% não, né? Aí o Raul fala assim: não, tem que contratar mais médicos, né? Laures fala assim: talvez isso não resolva, porque o problema não é esse, o problema é só na entrada ali no atendimento, o resto está tranquilo. Vocês entendem? Isso é um discurso sobre a res coisa pública, res público, um discurso republicano. Esse é o discurso republicano. Existia isso na Grécia Antiga. Aquela ponte lá, aquela fonte, aquela casa de banhos, né, da época, contemporaneizando, né, voltando lá à época. Esse é o discurso da época. Vamos resolver tal questão em relação à estrada, vamos resolver tal questão em relação à ponte, à saúde, etc. O dinheiro público não está sendo bem gasto. Como assim dinheiro público? Existe dinheiro público? Existe, porque o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é do povo, que é pago para o Estado através de impostos, taxas, tributos, etc. E esse dinheiro tem que ser reinvestido em benefício para a população, né? Aí nós falamos de condomínio aqui, no Estado lúdico nós falamos de condomínio, né? Onde haveria um condomínio com apartamentos, né? Eu moro no meu apartamento, o outro mora no seu apartamento, cada um mora no seu apartamento, mas precisamos colocar cloro na piscina. Como é que faz isso? Com a taxa de condomínio. Alguém tem que administrar, alguém tem que gerir este recurso, e gerindo este recurso e fazendo este recurso retornar para quem? Para o todo social. Vamos ler o conceito de Volckmann? Eu vou anotar Volckmann aqui, né? Antônio Carlos não precisa, né? Antônio Carlos Volckmann, esse é o sociólogo que traz este conceito para nós, né? O conceito de que é uma instância politicamente organizada, um local politicamente organizado. Olha só, vai clareando a ideia de Estado, um local politicamente organizado, né? Munido de coerção e de poder. O que é a coerção? A força. E o poder? Falamos do poder ontem, 3 formas de poder: substancialista, subjetivista ou relacional. O Estado tem poder substancialista, por conta das posses, por conta do exército, das armas, da polícia.
o Estado tem poder subjetivista, tem os seus juízes, os seus parlamentares e um executivo, mas como nós falamos e alguém falou aqui, o relacional é o que manda, tá? Do maior para o menor, né? Eles imbuídos, investidos no poder estatal, o relacional é o que manda. E aí nós temos um exemplo, né? E vamos seguir adiante. Então o Volkmann fala que é uma instância politicamente organizada, não é? E ele fala pela legitimidade da maioria, que nós falamos ontem, da Assembleia Nacional Constituinte, que faz a Constituição, e a Constituição é o documento que forma o Estado. A Constituição Federal forma o Estado. Estamos ampliando aqui os conceitos de ontem para hoje. Né? Ele continua dizendo que pela legitimidade da maioria, por que maioria? O sufrágio, né? O voto, 50% mais um votam e se elege um representante. Os parlamentares da mesma maneira e etc e tal. Administra os múltiplos interesses. Quais são os múltiplos interesses? Piscina, estacionamento, portão automático, portão não automático, com controle, sem controle. Como é que funciona? Vai na mão, contrata funcionário, não contrata, múltiplos interesses. Antagônicos. Por que antagônicos? Porque nem todo mundo vai concordar que a piscina vai fechar 10 horas da noite. Tem aquele que quer tomar banho 2 horas da manhã. Aí tem um cara que fala assim, pô, mas esse calor todo aí, por que fecha às 10? Não vai até 3 da manhã. Por que a gente não vira? Né? E aí começam as discussões. Antagônicos, mas vence a discussão a maioria. Não, é até 10 e acabou. Até 11, até 6 da tarde. Não usa. E aí vai. Né? Antagônicos e objetivos do todo social. Pessoal, quando eu dou um exemplo aqui de Volkmann e volto aqui, ó, e falo do estado lúdico. E o que é um estado lúdico? É quando eu faço a comparação de que nós temos um condomínio, não é? Um condomínio o quê? Um condomínio, né? Minha Casa Minha Vida, um condomínio dama, né? Tanto faz o condomínio, mas esses condomínios existem propriedades particulares, onde moram várias pessoas, né? E dentro da minha casa eu faço o que eu quiser. Mas passou do portão para fora, aí não, é área comum. Esta área comum, aí eu faço a equivalência, faço uma analogia ao bem público, a res público, a república, a coisa pública. Bom, dentro da minha casa eu posso fazer o que quiser, né? O que eu quiser, faço o que eu quiser. Vocês imaginam, né? Faço o que eu quiser na minha casa. Pode, professor? Pode. Pode, né? Pode. Ninguém nem está vendo o que você está fazendo. Pode fazer o que quiser, mas fora, não. Na área comum, na área pública que pertence a todos. Aí Volkmann fala do todo social, fala de um todo social e fala de até coisas antagônicas. Um quer, outro não quer, né? Aí eu quero a vaga 12, porque o meu apartamento é 12. Eu não quero a vaga 13, porque 13 dá azar. Vai de cada um, né? E aí se vota para ver como vai ficar essa questão das vagas. Não vai ser nem de um jeito nem de outro. Vamos na sorte, onde cair é seu. Aí soltei as bolinhas, caiu, tu pegou a 13, você pegou a 22 e aí começa a guerra, né? De vagas. É mais ou menos assim que funciona, mas decidido em uma assembleia e pela maioria. Continuando, para fechar o conceito, não é? Ele fala que tudo é delimitado a uma área, a um espaço físico. No finalzinho do conceito ele fala isso, não é isso? Se eu tenho um condomínio, tudo que eu estou falando fica limitado à área interna do condomínio. Se eu estou falando de um condomínio, mas se eu venho para o conceito de Estado, que é o que me interessa realmente, né? Aí se eu venho para o conceito de Estado, aí eu entendo que isso está limitado às federações, né? Do nosso país, a cada estado, né? No caso, a toda a federação, que aí eu vou chamar de quê? Estados Federados Unidos, eu chamo de quê? De União. Ah, professor, então isso aqui é União? É, União. São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Bahia, Sergipe. Então, estas federações unidas eu chamo de União. E quem controla a União? O governo central. No Distrito Federal. Então temos um Distrito Federal e Estados Federados, né? E aí temos o conceito de Estado. Mas olha só, Volkmann diz que existe, né, um mecanismo político de governo. Ele fala que existe um mecanismo político de governo. O que é esse governo? Vamos falar do que é governo agora, né? Ele fala que existe um parlamento
olha só, um governo executivo, né? Existe um parlamento, existe um judiciário. E nós falamos disso na aula de ontem, que não existem três poderes. Existe um poder do governo, um poder único, mas ele é dividido em três. Mas é um poder político dividido em três. Qual é o objetivo dessa divisão do poder em três? É evitar o despotismo. Anote esse termo, despotismo. Vamos lá. Evitar o despotismo. Então, professor, o que é despotismo? Vocês me perguntam, eu mesmo respondo. Despotismo é um poder ilimitado. Ah, existe poder ilimitado? Existe. Dá um exemplo. Não posso, senão vou preso. Fala pra gente aí, professor. Não, você já sabe qual que é o poder déspota. O despotismo é um poder ilimitado. Se nós falarmos do despotismo, né, nós corremos o risco, né, porque o déspota, ele é aquele que age de forma ilimitada, abusiva, claudicante, né, como um imperador, né, ele age dessa forma, o déspota. Para evitar o despotismo, o que nós devemos fazer, devemos agir? Pega o poder único da federação e divide em três. Como que eu divido isso? Eu não vou ter um que executa, legisla e julga ao mesmo tempo. Eu não posso. Como era antigamente, eu não posso. Como era nas monarquias antigas, eu não posso. Como era nos imperadores antigos, eu não posso fazer isso. Não posso deixar assim. Montesquieu propôs a seguinte divisão: divide em três o poder do imperador. Não deixa ele fazer a lei, julgar e administrar ao mesmo tempo. Ou ele vai administrar, ou ele vai fazer a lei, ou ele vai julgar. Vamos dividir isso, né? Aí o que acontece? Dividindo isso, eu tenho o executivo, que é o nosso país, o presidente da república, presidente da res público, presidente da coisa pública, presidente da república. Entenderam? Professor, como assim o presidente da república? O que preside, o que organiza, o que paga as contas, pega dinheiro daqui, conversa, chama ministros, ministros são conselheiros, chama ministro para aconselhar essa área e tal, e vamos trabalhar e vamos administrar o Estado lúdico, o condomínio, vamos administrar o condomínio, o Estado lúdico. Tá, então beleza. Então isso é o governo, tá? É o governo. Se o parlamento faz a norma, né, o governo interfere na norma, interfere no parlamento, aí o parlamento fala: opa, a sua função é governar e administrar, fazer leis é conosco. Se você fizer isso, vamos caçar a sua norma, a sua lei, a sua forma de administrar, não é? E o parlamento pode fazer isso. Pode fazer isso. Pode até abrir um processo de impedimento, chamado de impeachment, né? Ou impedimento do administrador, do executivo, do governante, pode-se fazer isso. Então essa é a questão do despotismo ilimitado. Né? O parlamento que pode fazer isso, né? O parlamento, somente o parlamento abre o processo de impeachment, né? Através do Senado, acho que é isso. Né? Não sei o que é o parlamento. O que é o parlamento? O parlamento, né, nós estamos falando hoje, vamos estar a repetir. O parlamento de parla, né, de parlare, aqueles que falam por nós, é o parlamento. Quem são os parlamentares? Aqueles que falam por nós. Né? E quem é que fala por nós? Os deputados federais, no âmbito federal, das federações, né, de cada estado. Né? Então tem deputados por São Paulo, deputados por Minas, deputados pelo Distrito Federal, pela Bahia, e etc. Então, eu tenho aqueles que falam por nós. Porque as leis feitas para o Distrito Federal, nós moramos no Distrito Federal, as leis feitas para o Distrito Federal, no Distrito Federal, tem os deputados que nos representam no nosso interesse, e nós votamos neles para isso, né? Deputados federais. Né? Então, o nosso parlamento, quem é o nosso parlamento? Quem é o os deputados federais eleitos pelo Distrito Federal. Né? Aí temos vários aí, não vou citar aqui não, porque o objetivo não é falar nesse, né, nível de política para não gerar um conflito ideológico aqui, né, em sala de aula. Mas temos deputados federais do Distrito Federal, São Paulo, Minas e etc, etc. Então, quem é um parlamento? Congresso.
Deputados federais e senadores é o parlamento. Eles fazem a lei, eis o parlamento. Quem é o executivo? O executivo é o presidente da República, mas todos os seus ministros, todos os seus secretários e toda a máquina pública que ajuda na administração de todas as federações, através da União. Isso é o executivo. Estou falando do âmbito federal, tá? Se nós formos sair do âmbito federal e vier somente para o Distrito Federal, vamos falar de São Paulo, que é mais fácil, né? Quem é o executivo de São Paulo? O governador, né? E o governador tem os deputados estaduais como parlamento e tem o judiciário, né, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um terceiro, né? Pessoal, não é um terceiro poder, eu ia falar isso, eu ia falar errado, não é um terceiro poder, também não é um segundo nem um primeiro, é um poder único dividido em três. Essa é a questão. Se falar de São Paulo, se falar de Rio, é a mesma coisa. Governador, deputados estaduais, né? Se agora vamos descer mais, município. Essa função assim, de todos os estados, vamos mudar. Esse é o parlamento de todos os estados. Parlamento de todos os estados? Como você diz, são os representantes do parlamento. Não, tá certo. Se eu pensar em Brasil, eu vou ter o Congresso Nacional ali no centro ali, né? Entre os ministérios, eu vou ter o Congresso ali, Câmara dos Deputados Federais e Senado. Eu vou ter esse parlamento se eu pensar em federação. Se eu não pensar em federação, eu pensar em estado, em cada estado, aí eu vou ter um governador, não representante da República. Eu vou ter um governador e vou ter deputados estaduais, uma Câmara de Deputados Estaduais, um parlamento estadual. Se eu for pensar em município, agora esquece o estado de São Paulo, vamos pegar só uma cidadezinha de São Paulo, vamos pegar São Carlos, que ninguém conhece, só eu estava conhecendo São Carlos. Eu estudei e me formei em São Carlos, dei aula lá, fui diretor na faculdade lá, aí fiz um mestrado lá também. Se eu pegar São Carlos, que tem 220 mil habitantes, lá tem um prefeito, e quem são os parlamentares? Os vereadores. Os vereadores. Vereador seria equivalente aos deputados estaduais, que são equivalentes aos deputados federais. Nessa linha de raciocínio aí, por analogia. Tá? Mas isso é uma aula que nós vamos ter mais adiante. No caso do Estado, é as Assembleias, fora do Distrito Federal, que é a Câmara Legislativa, né? Aí, nos Estados, isso é o DF, no caso, é as Assembleias Legislativas, no caso. Nos estados, são as Assembleias Legislativas, exatamente. A nível federal, né? Fala essa palavra assim, a nível de, né? Mas tudo bem, não é ruim, não é errado não, né? Mas se eu falar a nível federal, eu tenho Congresso e Senado Federal. Agora se eu falar de Estado, eu tenho Assembleia Legislativa, perfeito, Assembleia Legislativa, para cada Estado eu tenho uma Assembleia Legislativa. Agora se eu falar de município, para cada município eu tenho uma Câmara de Vereadores. Onde é que tem município aqui perto, pessoal? Porque o DF é diferente. Onde é que tem município aqui perto? Que todos compreendem. Planaltina de Goiás, que é próximo, né? Aqui nós, aqui é quase a mesma coisa, né? Planaltina de Goiás. Planaltina DF, Planaltina de Goiás, Planaltina de Goiás lá não é DF, lá pertence ao estado de Goiás, lá tem prefeito, né? Como executivo. E lá tem Câmara de Vereadores, como parlamento. E tem os juízes locais, que é um poder, né? Um dos três poderes não é o terceiro poder, porque não existe uma hierarquia. Para evitar o despotismo, que é o que nós estávamos falando, né? Um poder pode interferir no outro, evitando o despotismo. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu no nosso país. Daniel Silveira, deputado federal, parlamentar, né? Atendendo a pergunta. O parlamentar Daniel Silveira, ele foi caçado, foi perseguido e aí foi atribuído uma penalidade por injúria, calúnia, difamação de supostos atos antidemocráticos, uma penalidade de 8 anos e 1 mês. Por que 8 anos e 1 mês, doutores? Por quê? Fechado. O Lawrence respondeu para a gente aqui, regime fechado, 8 anos e 1 mês. Um crime que normalmente não dá nem multa, um crime que normalmente vai pela lei 9.099 de 1995, Juizado Especial Criminal, chega lá o juiz passa uma advertência, passa uma multa,
né? Ou suspende, artigo 89, né, da mesma lei, né, dá um suscis, ou não, está dando muito menos agora. O artigo 28A do Código Penal fala do acordo de não persecução penal. Ao que se confessa, paga uma multazinha para a gente e nem processo vai ter no teu nome, nem ficha criminal você vai ter. Isso existe, mas para o Daniel Silveira, o ministro falou que não, né? Porque o ministro também, porque o parlamentar abusou do direito de oratória dele, né? Vocês lembram o que ele falou? Não vou falar não, que é feio, né? Ele falou que a toga do ministro era o menor presídio do mundo, né? E outras coisas mais. Não pode falar isso aí, né? Então ele falou isso aí, o ministro ficou com raiva, aí o ministro foi juiz, foi vítima, foi réu, foi promotor, foi tudo junto no mesmo processo. Não pode, totalmente suspeito, ilegal e errado. Aí o que aconteceu? Houve um despotismo, aí ele condena em 8 anos, 1 mês. Aí o que acontece? Aí olha só, quando há um despotismo, quando há um autoritarismo, quando há um excesso, o outro poder fala: opa, aí não, aí você errou, meu ministro, você errou, não é meu, mas você é a maneira de pagar, você errou, ministro. Aí o outro presidente, qual foi o outro poder? O executivo decretou uma graça. Pessoal, não é anistia, anistia é coletiva, tá? Foi graça. Graça tem um instituto chamado anistia e outro graça. Então, na atribuição pelo artigo 84 da Constituição Federal, o presidente da República, ou o poder do executivo, concedeu uma graça para o parlamentar e pronto, resolveu a questão, né? Aliviou geral, por conta dos políticos. Houve recurso do ministro, ele concordou na hora, eu não fui risada, tá tudo certo, entendeu? Vocês entendem? Essa é a teoria de freios e contrapesos de Montesquieu, onde divide o poder do governo em 3 para evitar o despotismo. Isso que a gente tinha que falar. Dúvida, alguém quer colocar? Oi. Para esse ministro que praticou tal despotismo, tem alguma penalidade? Deveria ter, mas não tem, porque o objetivo não é penalizar ninguém, o objetivo é fazer um controle. Ele foi autoritário, ele foi abusivo, aí se faz o controle, resolve a questão, ninguém fala mais nada, varre a sujeira para debaixo do tapete e segue o governo para evitar um atrito maior, né? Estamos tendo vários atritos, vários problemas. Imagine se, né, se vai tomar uma medida contra o ministro que agiu de forma ilegal, abusiva, num abuso de autoridade. É crime? É crime abuso de autoridade, mas não dá para o processo permanecer, ou não? Não, com a anistia, com a graça, mandou. Ele mantém a ficha criminal? Não, com a graça do Daniel Silveira, resolve-se a questão. Foi bem objetivo. Para aquele processo, ele foi agraciado, houve a graça, houve um decreto de graça e acabou a situação. E morre esse assunto, não se fala mais disso. Não tem recurso, não tem discussão. Tem recurso, mas não se recorreu. Não tem discussão, encerra o assunto. Pessoal, isso aí, quanto mais mexe, mais problema. Vocês estão vendo aí, quanto mais mexe, mais problema. O problema todo não é perder uma eleição ou ganhar uma eleição. O problema todo é a ideologia que está por trás de tudo isso aí, né? Aí as pessoas não aceitam, aí as pessoas se manifestam, aí as pessoas querem falar. Por mais que elas estejam erradas, talvez, se manifestando antidemocraticamente, pode ser que eles tenham razão, né? E pode ser que eles não tenham razão, mas aí ninguém sabe, né? E aí fica na dúvida, e aí fica o inconformismo. Mas se inconformar não é ilegal. Se inconformar não é ato antidemocrático. Se manifestar dizendo que não é de acordo com o governo não é antidemocrático. Porque antes a oposição se manifestava e não era antidemocrático, e agora é antidemocrático se manifestar contra o governo, né? Chamar o governo anterior de genocida, isso e aquilo, não era ato antidemocrático. Agora as pessoas falam que o novo governo é isso e aquilo, aí virou ato antidemocrático. Não é. Artigo 14 da Constituição Federal fala que eu posso me manifestar, mas eu não posso desviar da ciência política, que é o tema da nossa aula. A gente não pode ficar falando isso aqui agora, porque não é o momento, nós vamos falar mais adiante. Então, dentro do que nós temos proposto aqui,
da questão do despotismo, Antônio Carlos Volcker vem e diz que o governo, o que é o governo? Dentro do que ele fala aqui, ele diz que o governo é uma representação regular de políticas. O que são políticas, pessoal? Quando eu falo de política e eu falo de polis, eu falo da vida organizada na cidade greco-romana. Então o governo é a representação regular de políticas, vírgula, decisões, vírgula, e assuntos de Estado por parte de servidores que compõem um mecanismo político. É isso que eu queria falar. Aí quando eu falo de governo, eu não digo que é o presidente da República, é ele e todos os seus agregados. Quais agregados que eu tenho com o presidente da República? Vamos falar do atual ou do anterior? Vamos falar do atual, né? Para ficar contemporâneo. Então eu tenho o presidente Lula, não é? E eu tenho os seus conselheiros, os seus ministros, né? Cada ministro do presidente irá apontar em que direção caminhar para determinada área. É uma delegação de poderes, entende? Para a Fazenda, para a Economia, para a Justiça, etc. Os ministros vão ter essa autonomia dada pelo presidente. Então, quando eu falo de governo, eu não me refiro somente a uma pessoa, ao chefe do executivo, mas todo o mecanismo que o envolve. Então eu falo do presidente, eu falo dos ministros eu tenho os ministérios, cada ministério ali, já sabe, né, pessoal? Eram quantos ministérios? Quantos são agora? Eram 27, já passou de 40 ministérios, né? Não sei quantos tem, mas acho que já passou de 40 já. E esses ministérios vão cuidar de diversas áreas do nosso país que precisam de ser desenvolvidas, precisam ser administradas, precisam de recursos, não é? Você não pode fazer as piadas da picanha, porque senão, né, dá problema pra gente. Então o que acontece? Então deve ter um ministério da picanha, né? Porque a picanha está custando mais de R$200, e aí o que acontece? Para administrar isso aí não é fácil. Então, pessoal, governo, portanto, refere-se à representação regular de políticas e decisões. Quando eu falo de representação, quem que representa políticas e decisões? Ministérios, secretários. Olha só, eu vou falar de governo anterior. O governo anterior não tinha um ministério da cultura, não tinha ministério da cultura, tinha uma secretaria. A secretaria é menor do que o ministério? Muito menor, mas nem compara, mas muito menor. A estrutura é pequenininha. Agora não, inverteu, né? Agora fizeram um ministério da cultura, enorme, oneroso, dispendioso, com diversos cargos, com um ministro para cuidar da cultura. 10 milhões para a cultura, 1,5 para o agronegócio, que é, né, a bandeira do nosso país, etc. Pessoal, não estou falando de política nem de ideologia, mas há uma contradição aí, né? É mais importante a arte, a cultura, do que o negócio, vamos dizer assim, do nosso país. Então existe essa questão que as pessoas questionam, esse é o problema, né? Então tira-se o incentivo do agronegócio, diminui o financiamento do agronegócio. Então quando eu falo de governo, se nós perguntarmos o que é governo, são as pessoas que estão envolvidas na representação regular de políticas e decisões e assuntos de Estado por parte de servidores que compõem um mecanismo político. Que servidores são esses? Depende. Se for um ministério, é o ministros, né? E os seus coligados e ligados. Se for uma secretaria, e aí vai, né? Isso falando de federação. Assuntos de Estado por parte de servidores. Assuntos de Estado por parte de servidores, que compõem um mecanismo político. Então, esse é o primeiro conceito da aula de hoje. O segundo, né? Falamos de Estado, esse é o segundo, governo. Oi? Isso é o governo, falando de governo. O que é o governo? Governo refere-se à representação regular de políticas, decisões e assuntos de Estado. Sim? Então, o governo refere-se à representação regular
de políticas, decisões e assuntos de Estado, por parte de servidores que compõem o mecanismo político. Aí, né, o João como falou na aula passada, né, falou assim, tem a ver com direito administrativo? Esse conceito de governo tem tudo a ver com o direito administrativo, é um conceito do direito administrativo, mas a ciência política, o conhecimento da vida na polis, né, e a polis é a cidade grande organizada, trazendo a polis aqui para 2023, não estamos na Grécia, estamos no Brasil, o que acontece? Aqui também temos algo organizado, né? Temos cidadãos ou cidadões? E aí, pessoal? Cidadãos ou cidadões? Né? Cidadãos, detentores de direitos e deveres. Cidadãos são cidades grandes. Não é isso mesmo? Né? Tem que estudar esse conceito aí para a gente não se equivocar. Então, o governo é isso. Número 2, autoridade. O que é uma autoridade? Aí vem um detalhezinho que tem um link com a aula passada. Quando eu falo de autoridade, pessoal, eu não me refiro a uma pessoa específica. Eu não falo que o sargento é uma autoridade. Ele pode ser uma autoridade, claro, mas dentro de um grupo específico, na teoria do poder relacional, ele vai ser. Mas se tiver uma autoridade maior que ele, aí ele deixa de ser autoridade, passa a ser uma outra autoridade. Né? Oi? Isso é representativo. Não é representativo, é relacional, é que depende do momento, tem a ver com a teoria da aula passada. Aqui em sala de aula, podemos dizer que o docente é a autoridade em sala de aula, em relação aos discentes. Passou do portão para a rua, somos todos iguais, relacional. Na viatura tem 4 pessoas, quem que é o líder? O sargento, o tenente, quem que está presente na hora? Ele é a autoridade é quem está presente. Está presente um capitão, né? Uma autoridade muito maior, né? Está presente o terceiro sargento, é a autoridade do momento. Está presente o segundo, o primeiro sargento, é a autoridade do momento. Não tem sargento, tem um cabo e mais 2 soldados. O cabo é a autoridade local, na hora, no momento, de acordo com a teoria relacional. Qual é o conceito de autoridade, portanto, doutores e doutoras? O conceito de autoridade é, vamos lá, facinho, é o emprego legítimo do poder. Só isso. O senhor explica melhor isso aí. Como é que é? É o emprego legítimo do poder? Ponto. Sim, é o emprego legítimo que decorre de lei do poder. É o emprego legítimo do poder. Isso é o conceito de autoridade. Então, por isso que depende? Por isso que depende. Quem está empregando legitimamente a autoridade? Quem estiver no momento, né? Aí eu estou aqui lecionando o docente desta matéria, mas eu, por um motivo ou outro, eu não posso ficar mais e vai ficar alguém substituindo. Aí é a autoridade do momento, né? Comparando a autoridade do momento. Voltar, eu gosto dessa questão de falar da polícia, porque a polícia tem essas definições claras de autoridade, né? Mas vamos para a delegacia de polícia. Sai do militar, vamos para a polícia judiciária ou polícia civil, né? Como eles falam, né? Então, qual é a autoridade que preside, que administra o departamento de polícia? Seja ele 16º, 21º, né? Falando aqui da nossa região administrativa. Quem é a autoridade dentro? Professor, tem 3, 4 delegados. Não, mas tem um que manda em todos, não tem? Sempre tem. Tem uma autoridade maior. Esta autoridade maior está no conceito. Qual é o conceito? É o emprego legítimo do poder. Quem emprega legitimamente o poder, né? E aí eu vou ter a definição daquele que legitimamente exerce o poder, né? Eu posso ter, por exemplo, né? Não sei se aqui tem isso, mas acho que aqui tem. Um delegado só de entorpecentes. Eu tenho um delegado só para furtos e roubos. Eu tenho uma delegada só para causas relativas à agressão contra a mulher. Percebeu? 3 autoridades, mas tem uma autoridade maior que é o chefe da seccional, acho que é seccional ou subseccional. Seccional mesmo, né? Seccional de delegacia. Então eu tenho um departamento, tenho um chefe lá. Né? Qual é o conceito de autoridade? Aquele que exerce legitimamente o poder. Então, aquele que exerce legitimamente o poder. Vamos para a política, vamos para a polis. Então, temos na nossa polis aqui de
Planaltina, Distrito Federal, a nossa polis, Planaltina, Distrito Federal. Aqui não tem prefeito, né? Olha que interessante. Por que não tem prefeito, doutores e doutoras? Porque o Distrito Federal não tem emancipação municipal. O que é isso, professor? Emancipação municipal? Nasci aqui, nunca ouvi falar desse negócio de município. Já ouvi falar de prefeito na novela. Tô brincando, pessoal, mas quem nasce no DF, né? A gente não está acostumado com prefeituras, né? É isso mesmo? Mas o administrador da região administrativa, ele seria uma equivalência de um prefeito, equivalente a um prefeito. Mas como não existe essa autonomia, sequer existe essa autonomia, né? Então o administrador da região administrativa de Planaltina, Distrito Federal, que eu poderia compará-lo a um prefeito, mas ele não é um prefeito, mas a comparação seria essa. Mas ele exerce uma autoridade no local. Sai do DF, vamos para Planaltina de Goiás, vizinha aqui, só falar brasileira, né? Mas Planaltina de Goiás, né? Planaltina de Goiás tem um prefeito lá, né? Amigo, né? Dr. Cristian Maio, delegado de polícia, que virou prefeito, agora ele é prefeito, ele não é delegado. Ele é autoridade do local, né? Autoridade maior do local como prefeito, né? Como administrador da cidade. Vocês notem, ele não é o administrador, mas ele que administra. Porque ele não é o administrador, porque ele é o prefeito. É essa a questão, né? Mas ele é autoridade. Eis aí a questão de autoridade. Terceiro conceito: legitimidade. O que é a legitimidade? Pessoal, é aquilo que decorre da lei, né? Entende-se que aqueles que se submetem à autoridade, olha só, agora eu estou falando do conceito anterior, se submetem à autoridade de um governo, eles consentem nessa autoridade. Legitimidade é o que decorre de lei. E subentende-se que aqueles que se submetem à autoridade de um governo consentem nessa autoridade. Eu falo um pouco. Pessoal, vocês podem pedir para me repetir, tá? Eu reconheço que eu falo rápido às vezes, né? Às vezes não, sempre, tá? Então não custa nada eu repetir, eu repito. Então a legitimidade é aquilo que decorre de lei, né? Existem leis que garantem a autoridade usar o poder dela. Então o que decorre de lei. Mas, vamos lá, entende-se que aqueles que se submetem, entende-se que aqueles que se submetem à autoridade, entende-se que aqueles que se submetem à autoridade de um governo, entende-se que aqueles que se submetem à autoridade de um governo consentem nessa autoridade. Consentem nessa autoridade. Consente em virtude de quê? Consente em virtude de lei. Em virtude de lei, né? Eu aceito as ordens da autoridade em virtude... Agora vamos falar do geral. Eu aceito as ordens da autoridade em virtude de lei, né? Eu chamo o Simon lá da escola, tem uma bola, né? Os caras são grandão e tudo, mas a gente dá nossas caneladas também, né? Mas nós somos todos iguais. Mas aí um dia eu estou andando na rua, eu descubro que o Simon é do exército, da polícia, sei lá, né? E aí eu sou abordado, mas aí eu respeito o quê? A autoridade. Eu respeito a autoridade, né? Ele vai ligar para mim? Não, autoridade. O Lawrence vai ligar? De jeito nenhum, autoridade, né? Sob pena de prevaricação, que é o crime, né? Então exercer a função dele. Vocês entendem isso? Né? É assim que a coisa funciona, né? E eu vou ter que entender também, né? Porque é assim que a coisa funciona. Mas é lógico, né, que existe uma maneira diferenciada de abordar, né? Aí, por exemplo, já não se bota algema, já se trabalha uma conversa diferenciada, por conta do quê? Da lei, pessoal, não é da amizade não, é da lei. Porque automaticamente ele reconhecendo ali, né, reconhecendo o cidadão, né? Aí ele fala assim, mas não é um tratamento privilegiado? Não é um tratamento privilegiado, é um tratamento discricionário.
como o nosso colega falou lá atrás, ó, tem a ver com o direito administrativo. O que é discricionário? Ele conhece a pessoa, ele conhece o cidadão e faz a abordagem de acordo com a discricionalidade dele como autoridade. Não é? É isso. Vamos falar disso mais à frente aí, tá? Sobre essa questão da discricionalidade, como abordagem, como não abordar, né? Pode, né? E aí tem a questão da aparência, né, pessoal? Nós temos um preconceito natural, nato. O que é um preconceito? É um conceito não formado, né? Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei quem é, eu não sei de onde ela veio, se está armado, se não está armado, se é agressivo, né? Não estou falando aqui de aparência, de cor, se é feio, se é bonito, se é branco, se é amarelo, nada disso. Estou falando que eu não conheço a pessoa e eu posso ter medo de um ataque, de uma reação, eu não conheço. Agora não, eu conheço a pessoa, aí eu uso a discricionariedade, que é, eu sei quem é a pessoa, eu sei que eu não vou ser flexível, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter dor de cabeça, a verdade é outra. Aí, de acordo com a discricionariedade, que é o poder de interpretar aquela situação, eu interpreto, né, sempre a favor, sempre, né, para melhor, sempre para facilitar. Então, pessoal, falamos do que é Estado, de acordo com Antônio Carlos Volkmann, né? Falamos de governo, autoridade e legitimidade. Todos copiaram a questão da legitimidade, né? E aí vamos agora. Não deu nem meia-noite ainda, tá cedo pra caramba. Pessoal, vamos tratar de um conceito bem interessante agora: soberania. O que é soberania? Nós falamos de certa forma do que é soberania na aula passada. Quando que nós falamos de soberania? Nós falamos de soberania na aula passada. Quando falamos do estado lúdico, falamos que nós moramos em um condomínio, né? Nosso condomínio, ele pode ter uma bandeira? Pode não ter também. Pode ter uma cor? Pode. Nosso condomínio é azul, nosso condomínio é vermelho, nosso condomínio é verde, né? A fachada dos prédios, né? Dentro do condomínio, vamos supor que é um condomínio com 3 blocos, um azul, um verde e um amarelo. Aí as pessoas se identificam, falam, eu moro no prédio azul, eu moro no prédio vermelho, eu moro no prédio amarelo, né? 3 prédios dentro de um condomínio. Este condomínio tem um outro condomínio ao lado, vizinho. Percebem? 2 condomínios? Tem 2 condomínios. Olha só, o síndico do condomínio A, né, contrata uma caçamba de entulhos. O síndico do condomínio A contrata uma caçamba de entulhos e coloca na frente para fazer uma obrazinha, para melhorar aí o parquinho das crianças e jogar um entulho na caçamba. O do condomínio B não contrata e faz a mesma obra e começa a jogar entulho na caçamba do condomínio A. E aí, doutores e doutoras, como é que fica esse problema? O condomínio A fala assim, opa, a caçamba é nossa. O condomínio B fala assim, é de vocês, está na rua, eu vou jogar e acabou. E aí? Aí temos um problema. Problema de territórios governados pelos estados tradicionais, né? Sempre foram mal definidos, né? Aí entra no estado de natureza, não porque a gente já está organizado, né? Então passamos do estado de natureza, mas tem a ver com isso aí, né? Olha só, a noção de soberania de que o governo possui autoridade. Daqui a pouco eu vou falar o conceito. O governo possui autoridade. Qual governo que eu estou falando? O síndico do A, ele tem uma autoridade. E existe uma clara fronteira clara, dentro da qual ele representa o poder supremo. Eis o conceito de soberania. O soberano, né, dentro de uma fronteira clara. Próxima vez eu vou trazer um giz para a gente marcar aqui. O soberano dentro de uma fronteira clara, quadrado aqui, né? Dentro de uma fronteira clara, o soberano fala, aqui quem manda sou eu sou soberano. Esse é o conceito de soberania. Quando eu falo do povo soberano, aí eu já estou dizendo que a democracia, demo é povo, cracia poder, o poder que se origina do povo, né, votando em seus parlamentares, no executivo, escolhendo seus representantes, fazendo em assembleia uma constituinte, uma Constituição Federal, fazendo leis, fazendo normas, o nosso estatuto, na hora de conta. Então o que acontece? Né? Eu falo de um povo soberano, de um poder soberano, mas a soberania que eu estou me referindo é
Eu estou no meu condomínio lá, o condomínio dele jogou lixo na minha caçamba. E onde é que está, meu irmão? Nenhuma. Não é? Ah, não. Você não vai ficar assim, não. Soberania tem a ver com isso. Você, fulano, pegue teu lixo e leva embora. Não é? Porque aqui nós somos soberanos. Não é? Aqui é nosso. Dentro do meu quadrado moro eu, dentro do meu condomínio. Soberania. Pessoal, em tratando de estados soberanos, é isso. Não é? Eu queria falar de guerra aqui, mas é uma coisa muito polêmica. Mas vamos falar um pouquinho, né? É bom falar um pouquinho. Por que o Brasil, aí ele tem razão, né? A maioria que não gosta dele, né? Mas ele tem razão. Se ele manda um tanque de guerra ou ele manda um armamento para a guerra, né? Seja para a Ucrânia ou seja para a Rússia, né? Se ele manda, ele está envolvido na guerra, ele está participando da guerra. Está certo essa posição, é louvável essa posição, né? Se eu mando, porque aí eu tenho um grupo de países, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Conhecida como a OTAN ou NATO, né? Eles, né? São uma aliança de guerra, mexeu com um, mexeu com todos. Sabe aquele negócio de um por todos e todos por um? Como é que é? Tem um desenho animado que fala disso, né? Como é que chama? Os três boa, tá tentando lembrar o desenho e aí o filme, na verdade, né? Que nasce lá na Revolução Francesa. Isso é uma aliança de guerra. É a mesma história, pessoal. Parece que é um desenho, parece que é uma brincadeira, mas não é. Isso aí já incute na nossa mente, no subjetivo, né, estas alianças. Quem é aliado, né, desse pessoal? Quem é aliado dos globalistas? Nós vamos ter uma aula de globalismo, se eu não me engano, acho que seria amanhã. Acho que é amanhã a questão de globalismo. Vou verificar. Ah, não, é a última aula do segundo módulo. Nós vamos falar de globalismo, né? Então, os aliados, né, desse mundo globalizado, vamos falar também o que é nova ordem mundial, tá? Não é conspiração de internet, nada a ver com isso, não tem nada a ver com chip, não é isso, pessoal. A ordem mundial atual é o dólar, é a economia dolarizada baseada no dólar, eles que mandam. Essa é a ordem vem de lá, vem dos águias. A antiga águia romana, que migrou para os Estados Unidos, é a mesma águia, está lá nos Estados Unidos e é quem manda no mundo. Tudo não é dolarizado? Não é dolarizado. Eu não vou falar de economia aqui, porque senão foge do tema, né? Eu posso até falar isso uma outra hora na aula de globalismo. Mas isso é a ordem mundial vigente, atual. Se quebrar esta ordem, se deixar de existir os Estados Unidos ou quebrar o país, né, o que assumir é uma nova ordem mundial. É isso. Existe todo um preparo para assumir a China. Se a China assumir, teremos uma nova ordem mundial. É isso, pessoal. 2020 o Xi falou. Não é o chip, não é o anticristo, essas teorias aí, tudo furado. Né? É bacana, eu gosto. Né? Fica sem dormir, fica pensando, né? Você quer comprar uma chácara, um sítio, quer desfluoretizar a água, né? Aí você quer fazer um monte de coisa e tem que perceber que é tudo balela. Você fala, não é isso, não tem nada a ver com isso. Né? A ordem mundial é essa, né? A língua, criar uma língua em Esperanto. Alguém já falou da língua Esperanto? Né? Eu tinha até livros de Esperanto. Nunca pegou, nunca vai pegar. A língua da nova ordem mundial, né, da ordem secular mundial, é a língua inglesa, por enquanto, mas o inglês americano, nem é o inglês da Europa, porque a economia é dolarizada. Houve uma época que a economia era baseada em ouro, né, em metal precioso. Não existe mais isso. A economia não é lastreada mais em ouro. O banco pode ter zero de ouro ou nada de ouro. O que nós temos que ter é o dólar. O dólar é referência para tudo, né? A economia é dolarizada no mundo inteiro. Existe uma divisão no mundo? Existe Ocidente e Oriente. Quem está no Oriente? A Rússia, a China e a Índia. O BRICS é uma aliança de guerra? Não. O BRICS não é uma aliança de guerra. Se fosse, seria a maior aliança de guerra, a mais forte, e não ia ter para ninguém se o BRICS fosse uma aliança de guerra. O que é BRICS? BRICS é a abreviação de Brasil, Rússia, Índia, China e South of Africa, West, né?
De BRICS. Aí você fica, mas África não é com A, professor? Pois é, mas é África do Sul, tá? A união desses países forma uma união econômica, para colaboração econômica, não tem a ver com guerra, né? E o nome dessa união chama-se BRICS: Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, ou Sul, né? South of Africa, né? South of Africa, África do Sul em inglês, tá? Então são os BRICS. Mas o BRICS não é uma aliança de guerra, a OTAN é uma aliança de guerra. Os globalistas são da OTAN e é uma aliança de guerra. Qual é o objetivo dos globalistas? Dominar o mundo e depois tornar tudo, né, através de uma intervenção alienígena, né, tornar um bloco para se defender o mundo dos alienígenas. Essa é a piada que, né, infelizmente parece ser uma verdade, mas eu não posso ficar falando isso aqui porque, né, não está na doutrina nem nos livros, né, e por enquanto não é a gente não pode confirmar isso como uma teoria sequer verdadeira, né? Mas a nova ordem mundial é isso, é somente uma mudança econômica no mundo, ok, pessoal? Tranquilo? Então, ó, falamos aí. Então, o tema agora atual é soberania. Nós estamos falando de soberania. O que é a soberania? É isto. Dentro de uma determinada área, eu sou soberano para o meu povo e para a minha área e dentro da minha área. O meu povo é soberano dentro da minha área, com a minha bênção, com a minha intervenção, com o meu poder legitimamente constituído como soberano. Eu sou legitimamente constituído como soberano através do voto, do sufrágio, através das normas, através da legitimidade, através da autoridade. Falamos desse conceito agora, autoridade, legitimidade, e estou falando de soberania. Falamos de governo, autoridade, legitimidade, estou falando agora de soberania. O que é soberania? Soberania é isto, né? É o exercício do poder em uma determinada área, em um determinado território. Então, o governo ele possui uma autoridade sobre uma área que tenha uma fronteira clara, dentro da qual representa o poder supremo. E ponto. Vou repetir, né? Então, soberania. Na soberania, né? O governo possui autoridade sobre uma área que tem uma fronteira clara, dentro da qual ele representa o poder supremo. É o exercício de quê? Exercício do poder de uma determinada área. A soberania é o exercício do poder dentro de uma determinada área. Esse é o resumo de soberania. Eu exercer o poder dentro de uma área, seja lá qual for, né? Condomínio, Estado, estamos falando de Estado. Então a soberania é exercer o poder dentro de uma determinada área, né? Mas ampliando o conceito, o governo possui autoridade sobre uma área que tenha uma fronteira clara. É claro a fronteira do Brasil? Claríssima, né? Pelo leste temos o Oceano Atlântico, pelo norte temos lá, né, a fronteira ali amazônica, né? E se eu não me engano tem um rio que passa ali, né, que divide aquela região ali entre a Amazônia brasileira e a Amazônia venezuelana. Tem isso, né? A Amazônia não é só no Brasil, né? Tem a Amazônia brasileira, venezuelana e boliviana, e tem passa um rio ali que faz a divisão clara destas áreas. Então é o governo que possui autoridade sobre uma área que tem uma fronteira clara, dentro da qual ele representa o poder supremo, dentro da qual ele representa o poder supremo. Esse é o conceito de soberania, né? E o resto nós já falamos aqui. Segundo ponto, cidadania. O que é a cidadania? Falamos de soberania, vamos falar de cidadania. O que é a cidadania? Não é? Olha só, antigamente, né? Antigamente, eu vou falar de cidadania e logo após nós vamos falar de nacionalismo. Antigamente, o imperador ou rei, pessoal, vocês sabem a diferença de imperador e rei? Alguém sabe aí? Poderia falar?
Pouca gente sabe, mas é bem curioso isso. A diferença entre rei e imperador. E parece que são iguais, né? Parece que se eu falar rei e falar imperador, parece que é a mesma coisa. Rei não é descendência, imperador é um domínio. Vamos lá. Isso tem a ver, mas... Os impérios geralmente são maiores também, né? Opa, impérios são maiores. É o caminho. Exatamente o caminho. Pessoal, Portugal, tínhamos um rei ou um imperador? Imperador. Tínhamos um imperador de Portugal. Dom Pedro I e Dom Pedro II foram imperadores. O Dom Pedro I ele veio do Império Português para o Brasil. Naquela época, o mundo foi dividido em 3 grandes impérios. Você vai para as Américas do Sul, você fica com a parte de cá, você fica com a parte de lá, você fica com a parte da América do Norte, você fica com a África, faz essas divisões ali. Os impérios, né, das navegações dominaram o mundo, escravizando os povos, fazendo colônias de extração, colônias extrativas. Agora, qual é a diferença de rei para império? O rei, ele reina para o seu povo. O rei, ele reina para o seu povo. O imperador, ele impera e ele reina para o seu povo e além de suas fronteiras. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença de rei para imperador. Então o imperador, né, de Portugal, ele governava Portugal, mas ele governava além de Portugal, além mar, além do Atlântico. Ele tinha as colônias de extrativismo, né, de exploração, que era no Brasil e, salvo engano, alguma coisa na África. A Inglaterra, a Inglaterra tinha muita coisa na África. Espanha ficou com o oeste, né? O leste ficou com o Brasil, o oeste ficou com Espanha, né? Aqui na América do Sul, não é isso mesmo? América do Norte ficou com quem? Ficou com os ingleses, né? Não teve essa divisão? Então, doutores e doutoras, né? O Império, né? Tem até um filme, né? O Império Contra-Ataca. Por que o Império Contra-Ataca? Porque as guerras são, né, supostamente na galáxia, né? Então há a dominação de outros mundos. Isso é que é Império. O rei não. O rei, ele reina somente para o seu povo. O rei reina somente para o seu povo, enquanto que o imperador, ele reina para o seu povo e para os outros povos conquistados, né? É isso. Essa é a diferença de rei para imperador. Nós íamos falar de cidadania. Nesta época, há muito tempo atrás, há um bom tempo atrás, o imperador, o rei, ele tem um afeto pelo seu povo, né? Os seus servos, os seus súditos. Não, o servo e o súdito, o servo serve, o súdito também é subserviente, o súdito e o servo. Ao contrário de um povo que tem direitos e deveres, né? Os cidadãos, né? Vocês já entenderam a diferença, né? Esse que tem direitos e deveres, né? Que é a cidadania, é ter direitos e deveres, a cidadania. Então, quando eu exerço a cidadania, quando além de servir somente ao rei ou servir ao império, eu passo dentro desse reinado ou dentro desse império, eu passo a